doutor em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele é docente do Museu Paulista da USP e dos programas de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E é autor, entre outros trabalhos, de trajetórias de preservação do patrimônio cultural paulista. Enfim, aí então, professor, agradeço a sua presença mais uma vez. Então eu vou começar perguntando o que são considerados hoje patrimônio cultural no Brasil. Explique um pouco sobre a Vila de Paranapiacaba, tida como um patrimônio industrial tombada pelo IPHAN. Como foi o processo de tombamento e por que é uma iniciativa isolada em São Paulo? Bom, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, né? Já há tempos eu tenho contato de longe, não é, com a fundação, não é, e também com a universidade. Aqui é bom estar pessoalmente, né? Acho que a gente está passando nos últimos 10 anos, sobretudo, uma mudança muito grande no âmbito da esfera federal do que vem a ser considerado patrimônio cultural no Brasil, né? Acho que desde 1999, 2000, sobretudo, né, que se gestou a ideia de patrimônio material, se criou uma perspectiva completamente nova, não é, que nós não tínhamos, isto é, a possibilidade de registrar bens considerados intangíveis e imateriais, né? Acho que essa é a grande novidade, né, dos últimos 10 anos no Brasil, que passou-se radicalmente daquilo que era tocável para aquilo que é intocável, por um lado. Mas acho que são grandes hoje também os esforços em nível federal de ampliação daquilo que a gente imaginava que era patrimônio cultural até muito pouco tempo atrás, né? Então, no caso do nosso estado, por exemplo, né, que é aquilo que me afeta mais diretamente por conta de textos ou por conta de disciplinas, de orientações, nós passamos a integrar também a esfera do patrimônio cultural nacional de uma maneira mais incisiva. Se nós formos olhar a quantidade de bens tombados pelo governo federal no país, né, nós vamos ver que o estado de São Paulo é um desses estados, não é o único, né, em que nós temos uma presença bastante discrepante, né? Nós temos pouquíssimos bens considerados patrimônio tombado pelo governo federal. Paranapiacaba é uma exceção, né? A cidade de São Paulo, se nós levarmos em conta que ela existe desde 1554, ela é absolutamente desprestigiada pelo governo federal no âmbito da preservação de seus registros materiais. Nós temos 11 tombamentos de edificações na cidade de São Paulo, o que para uma cidade deste porte é ridículo, né? Quer dizer, não há uma ação, né, ao longo do século XX que tenha procurado equilibrar no país registros materiais, sobretudo que dissessem respeito ao século XIX e ao século XX. Ser bem concretos, né? Nós não temos uma fábrica tombada pelo IPHAN em São Paulo. Não obstante, a trajetória dos paulistas na industrialização do país seja a de protagonista. Desde a década de 20, São Paulo ultrapassou o Rio de Janeiro como o principal parque fabril do país. Não há pessoa no país que não tenha usado artefatos que saíram, por exemplo, do Parque Industrial da ABC, como de fato usaram saídos do Parque de Sorocaba também, de Campinas, da própria capital, da cidade de São Paulo. E não obstante, nenhuma fábrica é considerada patrimônio nacional, né? Essa situação de desprestígio, né, que as políticas culturais federais impuseram a São Paulo, fizeram com que de alguma maneira nós também aprendêssemos lentamente que o nosso lugar não é um lugar de memória no país, né? Então acho que aquilo que nós estamos observando no estado de São Paulo a partir de 60, com a criação do CONDEFAT, sobretudo com a criação dos órgãos municipais de preservação, sejam eles unidades museológicas ou conselhos de tombamento, né, tem um papel extraordinário, porque nós aprendemos que nós não somos um lugar de valor, né? E isso de alguma maneira se repercute no patrimônio ferroviário ainda, né? Porque a Vila de Paranapiacaba, como foi dito aqui no documentário, foi objeto de um tombamento longuíssimo, aliás, né, que demorou para ser efetivado, e ele já está efetivado há mais de 10 anos, e não obstante ações concretas do governo federal
para a restauração deste patrimônio são irrisórias. Né? Nós aguardamos, né, já também há mais de uma década, quando a Prefeitura de Santo André entrou em tratativas com a rede para assumir a Vila de Paranapiacaba, isso fosse o começo de uma nova era para a cidade, para a localidade, para a vila. Isso não aconteceu. Né? O processo de depauperização da vila é muito grande. Eu até comentava aqui, né, que eu, ainda na década de 80, quando eu era aluno de nível secundário, fui a Paranapiacaba e pude andar ainda do 5º patamar para o 4º patamar, nos locobreques. As máquinas funcionavam ainda, era uma coisa extraordinária, sobretudo as máquinas do segundo sistema de funiculares, né, que as rodas, enfim, para quem via aquilo parado, né, aquilo funcionando a carvão era ainda muito mais impactante. E de lá para cá nós vemos, na verdade, a vila passar por um processo de pauperização material muito grande, que está relacionado, no fundo, com o lugar de São Paulo nas políticas de preservação do país. Né? E por isso, não é, embora o governo federal, sobretudo nas duas gestões do Lula e do Gilberto Gil, né, tenham feito um esforço grande de aumentar o estoque patrimonial no país, né, isso ainda para o estado de São Paulo é muito pouco, né, a ponto de eu nunca desistir, né, com aqueles com quem eu me envolvo, de abrir mão do governo federal, mas sobretudo para nós a grande fronteira das políticas públicas de preservação está no estado e no município. Nós não devemos abrir mão da esfera federal, mas reconhecer que para nós hoje os municípios, sobretudo, são uma grande fronteira. Né? É lá que se gestam mais claramente os embates, né, para definir o que é um patrimônio coletivo. Né? Eu, inclusive, aqui no âmbito do ABC, né, oriento a tese de mestrado, a dissertação de mestrado do Marcelo de Paiva, que está presente aqui, que procura estudar, né, enfim, como se constituiu o Conselho de São Bernardo. Né? Vou fazer uma propaganda também, Marcelo. Acabou de publicar um artigo na revista do CPC, do Centro de Preservação Cultural da USP, fazendo um balanço das ações de tombamento aqui no ABC, e que são realmente ações extraordinárias no sentido de conseguir fazer com que essas localidades que têm um papel central na história do país, né, por conta da industrialização, por conta da ferrovia certamente também, porque aqui era o escoadouro da produção cafeira no século XIX, né, o seu patrimônio chamado patrimônio industrial está ligado a essa região de múltiplas maneiras, seja o patrimônio ferroviário, seja o patrimônio de produção industrial propriamente dita. E claro que as ações devem, do meu ponto de vista, né, começar na esfera municipal, né, devem se consolidar na esfera municipal, para daqui para frente a gente exigir o que é necessário, né, na esfera estadual e sobretudo na esfera federal. O governo federal tem que ter uma política de preservação para o patrimônio industrial paulista, né, e o ABC tem que ser partícipe disso. Né. E eu tenho expectativas que a própria Universidade Federal do ABC seja um lugar de gestação dessas reflexões, porque, com efeito, não é, vocês têm especialistas, inclusive a Silvia, não é, que já é um patrimônio nosso, né, quando a gente pensa em Paranapiacaba, porque eu conheci a Silvia em 1986, já faz, enfim, quase 30 anos, e que, enfim, e outros jovens pesquisadores, etc., a gente precisa problematizar isso. Né? A memória sindical está muito gravada aqui nessa região para simplesmente as pessoas abrirem mão dos seus lugares de memória, porque no fundo são lugares que organizaram a vida de pelo menos 3 gerações de industriários, propriamente dito, e já mais de 4 de ferroviários. Né? Então... Perfeito. Eu vou, assim, mudei de ideia aqui no meio do caminho, acho que eu vou fazer um para cá, um para lá, senão fica muito focado desse lado, então a gente faz mais uma questão de diálogo, né? Soraya, a diretora, né, do Neblina sobre Trilhos, queria que você explicasse um pouquinho, Soraya, como surgiu a ideia de fazer esse documentário sobre a primeira via férrea em solo paulista. Bom, em 2007, na Fundação Santo André, nós passamos por um período de greve estudantil, no qual também teve participação dos professores. Foram 2 meses de greve. Só que essa greve fez com que os alunos ficassem, né, bem próximos. A gente desenvolveu várias atividades,
fora da sala de aula, entre os alunos, com os professores que apoiavam a greve, e com isso a gente acabou se conhecendo mais, né? Alguns alunos de outra turma, inclusive o Demócrito é um dos expoentes aí da ideia do documentário. O Demócrito, ele é historiador, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né, nesse momento de greve, não só o Demócrito, como a Caroline, o Fábio, que também eram na graduação de História, eu, Ciências Sociais, a Marina Rosmaninho, Ciências Sociais, e a Tuca, também Ciências Sociais, e o Emerson, de Sistema de Informação. Todos nós tínhamos um objeto em comum, né, a industrialização no ABC e, consequentemente, a ferrovia, né. O Demócrito, em especial, ele estudava essa questão de patrimônio, né, a monografia dele, o tema foi Patrimônio de Paranapiacaba, né, patrimônio ferroviário. A Carolina, o objeto de pesquisa dela era a gestão do Celso Daniel, né, a compra da vila, esse processo, né, de gestão governamental do Celso Daniel. A minha participação desse projeto era, né, a questão da industrialização na ABC e a ferrovia até 1955, a Marina já na questão da terceira revolução industrial, em 1955 em diante, né, setor de serviço, comércio ascendente, e a Tuca em relação à luta, né, dos trabalhadores, mas a questão da memória, né, desse processo do século XX, todas as repressões, principalmente em meados da década de 40, né, essa luta importante dos ferroviários em meio à ditadura. E com isso, esses objetos em comum eu formava como se fosse um mosaico, né, do conhecimento. A gente até usa esse termo de mosaico porque realmente a gente se completava. Como o universo da ferrovia, a urbanização no ABC, ele é muito amplo, como o professor até mesmo comentou, cada um tinha sua participação crucial para um projeto que chamava, um grupo, né, chamava História sobre Trilhos. E nós escrevemos bastante em edital e sempre a gente paralelamente difunde em mídias sociais, na internet, por e-mail, em palestras, congressos, sempre a gente, né, não deixa a produção na gaveta, a gente leva mesmo para debate, apresentação. Com isso, a UFABC, representada pelo professor Cláudio, viu um dos nossos projetos, que era a confecção de um documentário, e chamou a gente para fazer uma parceria em um edital que só podia ser a nível federal, né, de federais, universidades federais públicas. E como a fundação ela é uma fundação, né, de caráter privado, público e privado, fica nesse confronto, a gente fez essa parceria que era possível via o edital, né, se consolidar. E ele foi aprovado a nível nacional. A verba foi pequena, de 30 mil, e também tiveram alguns problemas de gestão desse dinheiro, porque vocês sabem como é que funciona, né? Gestão de governo, verba pública. Para comprar com alguma caneta, você tem que fazer cotação 1, 2 e 3, enfim. Acabamos perdendo boa parte dessa verba, no entanto, a UFABC continuou, né, acreditando no projeto e concedeu algumas bolsas, recursos, transporte, uma sala para a gente fazer ligações, um computador, né, câmera, apesar, né, de ser uma handicam, né, nível amador, a gente usufruiu bastante, né, desses recursos da UFABC. Temos, né, também os professores que nos orientam, estão com a gente, na maior parte desse processo. O professor Odair Sá Garcia também teve grande importância, ele não está, mas a professora também Terezinha Ferrari foi uma das expoentes, né, que orientou o início do projeto. E assim a gente foi possível consolidar, né, inicialmente esse documentário que começou, como a Ana já colocou, no final de 2010 a ser realizado, né, a filmagem, depois a edição em 2011. E ninguém é da área de audiovisual, então todos nós tivemos que se especializar, principalmente eu fiz produção de documentário, enfim, a gente foi para aprendeu na prática, né. Acho que é isso. Perfeito. Bom, professor, eu acho que na sua primeira fala o senhor tocou aí num ponto bem importante aqui para essa questão, né, desse debate, que é a questão do patrimônio, né, a questão das políticas culturais também, políticas públicas culturais. E quando você fala dessa questão de patrimônio industrial, né, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor essa questão, por que essa desvalorização, né, do patrimônio industrial. E no nosso caso aqui, como você falou, né, nós estamos aqui no ABC, tem uma história riquíssima com relação, né,
a esse tipo de patrimônio. E a questão do papel das universidades, né, aí eu estou falando a questão da UFABC, né, que agora está em Santo André e em São Bernardo, questão da Fundação Santo André, e o papel de fundações como essa que nós estamos, a Fundação Pro Memória São Caetano, assim, na promoção de políticas públicas para se valorizar esse patrimônio cultural, em especial, e a gente teve esse exemplo da Vila de Paranapiacaba, em especial esse exemplo da Vila de Paranapiacaba. Porque assim, vendo o documentário, o que a gente observa? Existe um diagnóstico muito pessimista. Né? A gente observa ali os ex-ferroviários um pouco que se lamentando, né, dessa questão do descaso, né, governamental, tal. Muitos deles que ali moram estão desenvolvendo outras funções. Eu acho que vocês podem ter percebido pela vestimenta. Tem um lá que estava com uma vestimenta, um avental, porque ele tem um restaurante lá na vila. O outro estava com a mão toda suja de tinta. Ele faz artesanato, aqueles quadros que uma hora apareceu, né? Enfim, mas todos eles têm esse diagnóstico bastante pessimista. Então, eu acho que nós aqui do projeto, Neblina sobre Trilhos, nós temos ainda um certo idealismo de não ficar apenas nesse diagnóstico pessimista, né? Mas pensar em conjunto essas políticas públicas aí, tendo como, vamos dizer assim, uma das coisas positivas, a gente tem esse lastro institucional da UFABC, de fundações que apoiam e etc. Então, eu queria que você explicasse um pouco mais essa questão do patrimônio industrial. E o que fazer com ele, né? Isso, fazer com ele. Isso. Bom, isso é uma complicação, porque eu acho que cada município tem os seus desafios, mas eu acho que vocês têm uma sorte aqui, né? Porque, de alguma maneira, vocês têm ações já muito consolidadas, né? A Fundação de São Caetano é espantosa, né? Porque na sua apresentação mesmo, Mônica, quantos anos a revista já tem? Mais de 20 anos. Isso Eu sou péssima para datas, mas eu sou historiadora. Isso. Mas nós estamos no número 55, eu acho, e ela é uma revista semestral. Ou seja, isso para uma experiência municipal, eu te diria que nem a Prefeitura de São Paulo consegue ter. Né? Por quê? Porque a revista do arquivo está parada. Né? Do Arquivo Municipal, que é uma das mais antigas do país. Né? A série de registros do DPH, que foi um marco nos anos 70 e nos anos 80, também está parada. Enfim, acho que aqui vocês têm uma solidez institucional que é bem pouco reproduzida em outros municípios. Né? Isso acontece aqui, certamente, há experiências análogas em outros municípios. Né? Tive contato também com o pessoal de São Bernardo, né? Que tem um esforço enorme em organização da memória local. De alguma maneira, acho que há uma série de pontos de apoio que já são os pontos de apoio institucionais para fazer o que, no fundo, com o patrimônio? Porque eu sou daqueles que pensam que o patrimônio não deve ser escolhido por técnico especialista. Isso é o primeiro caminho para o patrimônio nada significar para a maior parte das pessoas. Essa é a trajetória de constituição histórica das ações patrimoniais e é essa que fez com que a população não se envolvesse minimamente com isso. Né? O Sérgio Miceli tem um texto que eu sempre trago nos meus cursos, né? Sociólogo da Universidade de São Paulo, do Departamento de Sociologia, se chama IFAM Refrigério da Cultura Oficial, em que ele debate justamente que o grande problema, né, das políticas federais de cultura no Brasil, no âmbito da preservação, não é o que se escolheu para preservar, mas o principal problema é quem escolhe. Isto é tão pouco democrático o processo de escolha que isso obviamente leva a um processo igualmente pouco envolvente de participação na gestão do patrimônio cultural. Então me parece, né, que já que o patrimônio industrial é alvo de desamor e de desatenção historicamente no país, por quê? Porque é do século XX, e patrimônio do século XX nunca foi nomeado como algo de efetivo interesse para o governo federal, a qual todos os outros órgãos e experiências se miraram. Não é? Foi de responsabilidade dos estados e dos municípios olhar para o século XIX e para o século XX, porque o governo federal nunca fez isso. Não é? Por outro lado, as fábricas ou estações ferroviárias são lugares de trabalho. E os lugares de trabalho, efetivamente, também nunca foram valorizados pelo governo federal. O governo federal priorizava, não é, a preservação de templos, de fortalezas como bens da engenharia militar no Brasil, das casas de câmara e cadeia como lugares de autoridade pública,
de palácios, etc. As fazendas, por exemplo, de café, que são pouquíssimas tombadas do governo federal no país, elas são normalmente tombadas no o quê? A sede, que é o lugar da casa de vivenda onde morava o senhor. Mas o complexo cafeeiro em torno da fazenda não mobiliza interesse algum. E a fazenda de café era necessariamente terreiro, tulha, paisagem agrícola, não é? Senzala, casas de colonos. Ora, isso efetivamente está à margem, não é? Como as fábricas também estão. E como o próprio patrimônio ferroviário. Antes da rede ferroviária federal ser privatizada, deveria ter havido um diagnóstico das necessidades e dos compromissos que o processo de privatização deveria gerar para quem adquirisse a rede, para que isso pudesse ser imediatamente colocado num processo de qualificação, seja repassando os bens para os municípios, sejam políticas privadas mesmo de preservação desse patrimônio. Nada disso foi feito. Portanto, o que fazer com isso? Em primeiro lugar, né, quer dizer, eu acho que é reverter aquilo que o Sérgio Miceli nos aponta. A gente precisa trazer a sociedade para discutir o patrimônio. Porque talvez, não é, seja uma ilusão nossa, não é, que a indústria ou o patrimônio ferroviário seja de interesse, não é, maior, mais amplo. Ela é de interesse de várias pessoas, mas o patrimônio também não é o lugar das homogeneidades, das totalidades, não é? A gente precisa aprender a respeitar e preservar o interesse de vários, porque vários compõem a sociedade. Não podemos imaginar que o patrimônio ferroviário ou o patrimônio industrial, na sua segmentação enorme, interesse a todos, porque às vezes não interessa. Às vezes não interessa nem reagir. Eu não sei o que está acontecendo aqui em São Caetano, mas, não é, recebi as notícias da destruição da Matarazzo, o que para mim é uma coisa assim chocante no nível do desesperador, não é? Quando fui professor aqui no ABC, na Uniban, vários dos meus alunos fizeram trabalhos ou monografias de fim de curso sobre patrimônio localizado na região. Para vários deles, né, o complexo da Matarazzo aqui em São Caetano era o centro, né, das atenções, por conta inclusive da plástica arquitetônica, né, dos tijolos, de tudo. Enfim, se reproduziu aqui em São Caetano, que São Paulo já realizou pelo menos 2 vezes, né, o massacre das fábricas Matarazzo, né. São Bernardo perdeu também a sua unidade na beira da Anchieta, né, que também cheguei a conhecer por conta dos trabalhos dos alunos. Ou seja, as coisas estão indo numa velocidade enorme, né. Vocês estão no ABC, vocês sabem o que custam esses imóveis. Eu compro um troço, não é, parado, vira um condomínio de prédios, vira shopping, vira supermercado, vira tudo. Essa calha do rio Tamanduateí e da Santos Jundiaí, né, que, né, ali em São Paulo, né, se separa do Tamanduateí, continua, essa calha toda, né, é uma calha dramática, né, do ponto de vista da preservação do patrimônio industrial do Brasil. E repito, a gente não vai conseguir fazer nada sem que, eu acho que é parte do compromisso dos órgãos suscitar os debates, até para a gente saber se esse debate é significativo ou não, né? Ou se o nosso lugar vai ser o de fotografar, registrar, documentar e assistir para o chão, porque talvez ninguém tenha interesse sobre isso, né? Eu fico um pouco ansioso, assim, no sentido de imaginar que cabem aos órgãos de preservação transferir conhecimento, responsabilidade, consciência sobre o patrimônio. Eu acho que a gente precisa formar, com efeito, decisões conscientes daquilo que fica e daquilo que vai embora. O que não dá para acontecer é a gente assistir cair tudo sem se envolver, ou ficar querendo defender tudo em nome dos outros, quando os outros simplesmente não têm nessa questão uma questão para si. Ou seja, o mais das vezes a gente vai conseguir tombar e vai cair tudo porque ninguém vai se envolver com aquilo. Então, chega, não é? Eu acho que a gente precisa ir agora para uma dimensão mais prática, não é? Já são 70 anos, né, de preservação, 80 já quase, de preservação do patrimônio cultural institucionalizado no Brasil, com muitos problemas. E a gente precisa, acho que, dar saltos agora do ponto de vista da eficiência. E no caso nosso, paulista, ferrovia e indústria é o nosso prato cheio, né? Que é justamente isso que está em obsolescência total. As indústrias estão batendo em retirada dos centros industriais antigos, e Sorocaba e Campinas passam por um processo exatamente idêntico ao que está acontecendo
na Grande São Paulo, né? E o patrimônio ferroviário tem carcaça no estado inteiro, né? Então acho que ou vai ou racha, né? Quer dizer, a gente precisa saber o que fazer a partir desses dois exemplos que são muito candentes para nós. É interessante essa questão que você estava falando, porque no documentário você percebe, assim, por exemplo, a questão, né, dessa falta de discussão, como você falou, falta de debate, quando se passa, né, da vila ferroviária para a vila turística. Né? Não é discutido, foi uma opção que tinha ali, a primeira opção, então se vai para esse lado, né? O que é bastante complicado, porque assim, você como turista, você chega, você desconhece aquela história, e ao mesmo tempo você dá de cara com aquele patrimônio todo enferrujado, os vagões ali, é um choque muito grande, e numa região tão bonita. E eu acho que também no caso aqui, do nosso documentário, essa questão, né, que o patrimônio, aí como você falou, que não é algo assim, vamos dizer, pré-estabelecido, mas ele tem que ser discutido para se tornar então patrimônio, e a gente trabalhou com esse patrimônio imaterial, que seriam as memórias e as narrativas desses ferroviários, né? Então esse foi o nosso objetivo. E daí quando a gente faz exibição, por exemplo, a gente fez exibição em alguns lugares que vem a crítica, mas você não falou do Castelinho. Mas você não falou daqueles pontos, daqueles marcos, que são os marcos sacralizados, né, enquanto patrimônio. A gente não quis falar, foi opção nossa não falar. Né? A nossa opção foi dar a visibilidade a essas memórias dos ferroviários. Aí, aproveitando essa deixa, enfim, eu acredito assim, só complementando a questão do debate, quer dizer, quais são os papéis dos agentes nessa formulação de políticas públicas culturais? Eu vejo assim, um pouco da nossa experiência aqui na UFABC, com esses projetos, o Café com PP, com Neblina sobre Trilhos, que vai um pouquinho assim, a gente pretende um pouquinho além dessa questão de suscitar debates. A gente percebe que dentro da universidade, um campo que ele é muito rico e pouco explorado é o campo da extensão. Então, quando a gente vai para trabalhar com a comunidade, a gente faz uma intervenção realmente direta, como foi o caso do Neblina sobre Trilhos, que passou lá um ano em contato com essa comunidade dos ferroviários, como foi o caso do Batuclagem, que a gente entra em contato também com as crianças da região do bairro do Bangu para fazer o projeto. Eu acho que a extensão ela tem um fôlego maior do que ficar apenas, vamos dizer, não apenas, que é importante também, eu considero importante a questão do debate em mesas como essa, para reflexão, mas ela vai um pouquinho mais além, porque ela tem esse potencial de estar interferindo na comunidade. Então, aproveitando essa deixa, eu vou perguntar aqui para o Heitor. Heitor, você já foi em quantas exibições do Neblina? Eu fui umas 6 ou 7. 6 ou 7. Então eu queria falar como que está sendo essa experiência, onde você está, onde o projeto está sendo exibido, o documentário está sendo exibido, vocês estão com um público variado, que é a universidade, agora na Fundação Pro Memória, tem escola de segundo grau. Então explicar um pouquinho como está sendo a recepção disso dentro, né, desse nosso escopo, que são essas instituições de Santo Jundiaí. Então, eles estão recebendo a gente bem. Assim, quando você vai... Mais alto, mais alto. Estão recebendo a gente bem. Quando a gente chega lá, fala sobre o que é o documentário. Você no eixo Santo Jundiaí, o pessoal conhece muito Paranapiacaba. Assim, de crianças até pessoas assim, na terceira idade. E normalmente quando você vai lá, passa o documentário todo, as pessoas vêm e te dão mais informações. Eu já trabalhei nessa área de audiovisual, já fiz algumas exibições também. Só que no caso do documentário era falando sobre a minha cidade, era Poá. E o pessoal também, você pegava e ia passar a exibição, eles pegam e te trazem muitas informações assim. É uma troca, né? É uma troca de informação, porque você está passando algumas coisas que eles não sabem, e eles estão passando outros, agregando mais. E aqui é assim, a gente foi um tempo atrás no Gambalaia, em Soraya. Então um rapaz lá, um senhor, ele pegou e começou a ver o documentário assim, falando. Quando ele era moço, ele ia lá, ele ia namorar, ia fazer várias coisas lá e contando que era totalmente diferente. E pra mim foi maravilhoso isso, porque eu adoro ficar ouvindo as pessoas contar histórias, essas coisas, e ainda mais quando eu fico parado assim, às vezes
ouvindo o pessoal mais velho, porque eu acho que o pessoal mais novo eu tenho que contar, mas não tanto quanto uma pessoa que já viveu dentro. E eles contando assim, a história do Paranapiacaba, o que eles conviveram, tudo é maravilhoso. Soraya, quer complementar um pouco essas diferenciações de públicos, porque vocês estão trabalhando com esses públicos diversos e tal?